Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem desfalques importantes, tem novidade no time e tem adversário definido na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom pessoal, vocês viram aí que saiu o sorteio da Conmebol Libertadores para as oitavas de final. E caramba, conhecemos o caminho do Corinthians para tentar chegar à final da glória eterna. Corinthians líder do seu grupo no pote 1, então, né, teoricamente teria mais facilidade porque pegaria aquelas equipes que chegaram em segundo na colocação. E aí ele poderia pegar adversários como o Estudiantes, por exemplo, da Argentina, o Cruzeiro, que vai enfrentar o Flamengo, o Mirassol, que seria um confronto brasileiro, vai pegar a LDU, o Palmeiras, que vai pegar o Cerro Porteño, poderia pegar o Fluminense, que vai pegar o Independiente Rivadavia da Argentina, que estava no grupo do Fluminense e que inclusive fez uma ótima campanha na fase de grupos. Mas o Corinthians caiu diante do Rosário Central da Argentina, uma excelente campanha na primeira fase. Olha, o Rosário Central foi um dos bons times dessa primeira fase, o Rosário Central do Di Maria. Mas assim, se você acompanhou o sorteio, você viu que na última bolinha, quando saiu o Palmeiras, tinha lá Corinthians e Cerro Porteño. E acabou que saiu o Cerro para o Palmeiras, mas a gente ficou isso aqui de ter um derby nas oitavas de final. Eu vi muito corintiano torcendo, pô, seria legal. E vi palmeirense também. Conversei com o palmeirense e falou, não, eu queria pegar agora e tal. Eu não sei, eu achava melhor mais pra frente, né? Eu não sei o que vocês pensam, se de repente agora seria já bacana um derby nas oitavas de final. Ano passado o Corinthians teve larga vantagem, né? Na Copa do Brasil em 2 jogos, no Campeonato Paulista, deu tudo certo pro Corinthians ano passado diante do Palmeiras. Mas, cara, Libertadores, oitavas de final, sei não, hein? Enfim, tá todo mundo classificado aí, né? Dentro das oitavas de final, o Corinthians pegará o Rosário Central, mas decide em casa, exatamente porque terminou na liderança do seu grupo. Isso eu acho uma grande vantagem pro Corinthians, como a gente falou, né? E tem o caminho, né? E tem o caminho. Bom, o Corinthians passando pelo Rosário Central, ele pega ou Estudiantes de La Plata ou Universidade Católica. Eu acho que o Estudiantes é favorito nesse chaveamento. Só que aí, ele passando e chegando até uma semifinal, vem o outro lado, né? Cruzeiro ou Flamengo, eu acho um duelo bem equilibrado. Tem uma janela de transferências no meio do caminho, então não dá pra gente definir muito por agora o que pode acontecer nesse jogo. E depois o Tolima com o Del Valle. Acho que o Del Valle passa do Tolima e aí Cruzeiro ou Flamengo. Tendência, hoje, seria o Flamengo. Corinthians passando, avançando de todo mundo, né? Do Rosário e do Estudiantes, vamos supor, pegaria o Flamengo numa semifinal. Ou o Cruzeiro, né? Dá pra colocar dessa maneira. Que acho que os dois são favoritos ali. Quem passar, eu acho que tem grande chance de chegar até a semi. Não é um caminho muito fácil. Do outro lado, por exemplo, né? Você tem o Palmeiras, que talvez seja o favorito naquele lado. Depois que ele passar pelo Cerro, que eu acho que vai passar, ele tem Mirassol ou LDU, que eu acho que o Palmeiras ainda é favorito. E aí, se ele chegar numa semi, aí ele pode ter o Fluminense ou o Rivadavia, o Platense ou o Coquimbo Unido do Chile. O lado do Palmeiras está um pouquinho mais tranquilo. Tudo bem, pode pegar um Fluminense ali ou um surpreendente Rivadavia, que pode lhe complicar a vida, mas mais do que isso, acho que não. E o Corinthians, só pedreira. Já pega agora o Rosário, depois o Estudiantes, depois um Cruzeiro ou Flamengo. Loucura, hein? Mas, para ser campeão, é aquela coisa, né? Não tem jeito, não tem jeito. Mas antes da Libertadores, que vai ficar lá para agosto, Corinthians tem esse duelo diante do Grêmio, neste sábado em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Frio, hein? Deve estar frio lá. Para poder espantar um pouquinho, né, essa proximidade com a zona do rebaixamento. E como a gente já falou até no vídeo anterior, dependendo dos resultados, pode até entrar na zona, dependendo do que acontecer no jogo do Santos, né, que recebe o Vitória. Então uma vitória ou um empate seria fundamental, um bom resultado do Corinthians diante do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio não vence o Corinthians desde 2018, falamos né, também durante a semana. Então tem um tabu aí para o Corinthians defender. 2 desfalques confirmados de jogadores que poderiam ser titulares, né? O caso do Memphis e também do Lingard. O Memphis vai servir a sua seleção e o Jesse Lingard foi liberado por questões particulares, familiares. Ele até divulgou um story, né? Torcendo pelo avô que está adoentado, até onde eu acompanhei. Então uma questão super particular e pessoal, toda, né,
Toda a sorte do mundo aí pro Jesse Lingard, que foi cuidar da família aí lá na Inglaterra e por isso foi liberado do jogo. Tendência do Caio César ser titular ao lado do Yuri Alberto. Muda um pouco a questão do segundo tempo, né? Porque o Caio era um cara, uma alternativa de jogo, então daqui a pouco, né, o Diniz vai ter que se virar ali para buscar alternativas, né? O Zacarias Labiado, por exemplo, acho que é uma troca certa. Enfim, no meio de campo ele acaba tendo mais opções, no ataque nem tanto. O time deve ser o que a gente já conhece, né? Com o Hugo Souza, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. Meio de campo com o Ranielli ou Alan, né? O Diniz gosta bastante do Alan, mas acho que o Ranielli ainda é o titular. Aí o André ou o Carrilho ali na segunda vaga, se bem que ele pode jogar com o Raniel e o Alan também, como ele jogou no jogo passado. Bidon e Garro, Yuri e Caio César, deve ser o time do Diniz para encarar o Grêmio lá em Porto Alegre. O que vocês acham que pode acontecer, que pode rolar? Vocês sabem, né, que eu sou torcedor do Grêmio, mas o Grêmio não tá, o Grêmio tá numa instabilidade muito grande também. Se a gente for olhar durante a semana, né, que o Corinthians perdeu pro Platense por 2-0, não jogou bem realmente aquele jogo, mas a gente sabe, né, tinha um contexto ali, né, do Memphis também se preservando um pouquinho, tinha uma questão de desgaste, né, natural, teve uma questão de marcação tática, né, o Garro não conseguiu fazer um grande jogo, então ali travou bastante o jogo do Corinthians. O Grêmio não conseguiu vencer o Montevideo City Torque durante a semana e não se classificou direto para as oitavas na Sul-Americana, foi para os playoffs. O trabalho do Luiz Castro tem alguns questionamentos importantes, ele está botando muitos jovens da base, mas ele tem muitos desfalques também para esse jogo. Eu vou fazer um vídeo sobre o Grêmio também aqui no canal, então se você quer saber como o Grêmio estará para essa partida, sugiro acompanhar também, tá bom? E aí, o que vai rolar nesse jogo? Agora é com vocês. Comenta aqui e fala aí o que vocês acharam do caminho do Corinthians na Libertadores. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Depois do jogo, né? Estaremos aqui. Independentemente do resultado. Valeu, gente!